Será que as telas ajudam ou atrapalham o desenvolvimento de uma criança autista? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? A gente gostando ou não, as telas elas fazem parte do nosso dia a dia. Tablet, celular, televisão, computador, elas estão aí em todas as partes. Então a gente tem que saber encontrar um equilíbrio. Quando será que ela vai ajudar a nossa criança a se desenvolver e quando será que ela está sendo prejudicial? Muitas crianças autistas, elas têm um estilo de aprendizagem muito visual. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, é muito mais fácil, ficar mais concreto, não são aquelas informações abstratas. Então sim, a tela ela pode ter um papel essencial no desenvolvimento do seu filho, principalmente quando você usa no tablet aquelas aplicativos de comunicação alternativa. Isso vai ensinar as crianças não só a se comunicar, né? É muito comum crianças não verbais, mas até para crianças verbais ajuda ela a organizar o pensamento, a montar frases, a aprender palavras novas. Nesses aplicativos você também consegue colocar rotinas visuais, rotinas não só do seu dia, mas rotinas de atividades diárias. Então, a tela, quando ela é usada com consciência, ela pode ajudar na comunicação, ela pode ajudar na previsibilidade, ela pode ajudar no aprendizado da criança. Inclusive, ela já é usada em algumas terapias, com alguns aplicativos para você trabalhar coordenação, para você trabalhar pareamento, entre outras coisas. Então, sim, é importante o uso das telas, mas sempre com supervisão, tem que ser algo intencional e de preferência sempre com um adulto ali junto supervisionando tudo. Fora desses contextos de uso de tela mais intencional, no sentido de jogos educativos, de aplicativos de comunicação alternativa, uma dica muito importante também você pode também assistir um desenho, um filme ali com o seu filho e tentar interagir junto com ele. Eu lembro que uma fono me falou isso, não tem problema o seu filho assistir Peppa Pig, aqui em casa é o que o Noah mais ama. Desde que você esteja sentada lá com ele e vai conversando junto, tentando interagir. Então, até mesmo nesses momentos que são só um desenho, um filme, não é nada educativo, você pode estar ali sentado com o seu filho, interagindo com ele, criando conexão. Não precisa ser aquela coisa que é a TV e a criança, e esse é o mundo da criança. E quando é que a gente percebe que a tela está virando um problema com o nosso filho? É quando a única atividade que a criança quer fazer é assistir televisão, é ficar no celular, é ficar no tablet, e ela deixa de vivenciar oportunidades de se desenvolver socialmente e emocionalmente falando. Então eu separei aqui 5 sinais que podem te mostrar aí que talvez o excesso de tela, o uso de telas pode estar atrapalhando o seu filho. Então um deles é crise quando o tablet é retirado. Então quando você tenta tirar o celular, o tablet da mão dele, a criança literalmente entra em crises agressivas, às vezes de autolesão. O segundo sinal, dificuldade de brincar sem tela. Então ela não brinca com brinquedo, não quer fazer mais nada, ou ela tá na tela, ou nada tem mais graça, ela não se interessa por mais nada. Se depender da criança, ela vai ficar 24 horas usando a tela. Terceiro sinal, irritação constante. Mesmo que o seu filho esteja na tela, você percebe que ele tá mais agitado, ele tá mais irritado, ele tá sempre ali no limite de ter uma crise, sabe? Tá bem com o comportamento assim, bem comprometido. Quarta, falta de interesse por interação. Então a criança realmente ela entra ali no mundo dela e ela meio que se isola, né? Ela não quer interagir, ela não quer fazer nada, ela quer ficar ali sentada nas telas ou deitada, enfim, no uso de tela o tempo todo e nada mais é interessante para ela, ela não tem interesse em fazer mais nada. E o último sinal é dificuldades para dormir. Porque a gente sabe que o uso da tela, né, a luz da tela, isso aí é cientificamente falando, ele vai interferir ali, inclusive na qualidade de sono do seu filho. Então aqui a nossa experiência em casa com o Noah, ele usava muita tela. Então eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso e eu tenho muito arrependimento porque o Noah ele foi exposto às telas muito cedo, acho que ele tinha 7 meses de idade
e ele não tinha limite, assim, e a gente deixava ele usar o tempo todo. Pra ser bem honesta com vocês, acho que o Noah só não usava a tela quando ele estava dormindo e durante o banho. E eu acredito que é algo que é muito comum, infelizmente. Não estou aqui julgando ninguém, mas que também é muito cômodo, porque a gente acaba sendo mais fácil para todo mundo. Então, às vezes, você tá cansada, você tá sem paciência, você precisa trabalhar, você precisa fazer comida, você precisa limpar a casa, enfim. Você não tá afim naquele dia, você tá sem pique, porque a gente sabe que criança demanda uma energia. Então, na verdade, eu tô sem energia para sentar aqui agora com meu filho, para poder brincar com ele, estimular ele. Então vamos juntar o útil ao agradável. Ele adora assistir a Peppa Pig. Se eu deixar ele com o celular, ele vai ficar quietinho, não vai dar trabalho, eu vou conseguir fazer minhas coisas. Só que isso eu fui me acostumando. E quando eu fui ver o Noah, ele estava viciado em tela. E tudo isso aqui que eu falei para vocês aconteceu com o Noah. E eu, obviamente, eu sabia que isso estava errado, que precisava ter um limite, que não era saudável ele usar as telas o tempo todo, mas por outro lado, eu meio que estava acomodada com essa situação. Até que chegou um momento que o Noah a gente começou a perceber que ele aprendeu a aumentar o volume do celular, e a gente conseguiu perceber que ele colocava o volume cada vez mais alto, ele ficava mais agitado, mais irritado, mais nervoso, mais agressivo. Então, na verdade, já não estava mais sendo algo legal, né? E não era mais aquela situação, ele tá ali quietinho, bonitinho, eu consigo fazer minhas coisas. Não, quando eu percebi que estava afetando ele, foi quando, inclusive, eu começou a ter crises. E aí, a minha experiência aqui em casa, eu percebi isso, que quando ele usava as telas, ele tinha mais crises do que quando não usava. Então, a gente cortou a tela 100%, no caso, o desenho, né? E eu posso falar que não foi fácil, no sentido de aprender, então, a dar mais atenção para ele, porque a partir do momento que eu cortei a tela, eu meio que cortei o lazer do meu filho. Então, eu tive que substituir por outras coisas, só que eu não me arrependo. Então, hoje em dia, o Noah, ele usa telas, mas é mais no sentido educacional. Então, ele tem o tablet dele, que é de comunicação alternativa, mas, assim, a gente evita ligar a televisão, a gente não deixa ele mais com o celular na mão. A gente cortou muito, assim, a quantidade de horas para quem ficava o dia inteiro nas telas. A gente cortou, assim, radicalmente. E hoje em dia o Noah, ele é muito mais calmo. O Noah, ele começou a ter interesse por outros brinquedos. Ele aprendeu a se entreter sozinho. Então eu continuo, às vezes, não podendo dar atenção para ele, parar para brincar com ele. Mas você vê que ele aprendeu a brincar sozinho, ele tá se entretendo. E, obviamente, eu fiz toda uma adequação na rotina, oferecendo brinquedos, comprei alguns outros brinquedos novos, enfim. Mas aqui em casa, sim, é perceptível o quanto a diferença que fez com o meu filho no sentido de agressividade, de comportamento, o quanto eu retirar as telas foi, assim, só benéfico. Eu sei que isso é muito delicado, né? Muito polêmico esse tema, porque para muitas famílias que não têm rede de apoio, o celular acaba virando uma rede de apoio. Mas eu tô falando sobre a minha experiência, não estou julgando ninguém, mas eu posso falar aqui pela minha experiência que foi uma das melhores atitudes que eu poderia ter tomado, foi ter cortado as telas do Noah. Então aqui eu separei 5 dicas para te ajudar a encontrar um equilíbrio, né? Não precisa cortar 100%, mas também não precisa liberar 100%. Então vamos lá, dica número 1. Estabeleça horários claros. Então você pode pôr isso na rotina do seu filho. Talvez no começo seja um pouco difícil, mas ele vai se adaptando e ele vai começar a entender. Dica número 2. Tente escolher conteúdos educativos e calmos. Tem desenho que ele são muitas cores, é muito estímulo sensorial que às vezes a gente não percebe e isso acaba dando uma desregulada neles, então tem que prestar atenção nisso também. Dica número 3. Assista junto com seu filho sempre que possível, que é aquilo que eu falei para vocês de tentar deixar esse momento algo mais interativo. Dica número 4. Incentive outras formas de brincar. Então tenta também brincar com a criança, oferecer outros tipos de brinquedo, principalmente se nesse começo
Se seu filho usa muito tela, você tem que separar um tempo e sentar ali com ela, brincar com ela, porque com certeza a criança, elas não gostam de brincar sozinhas, né? Quando ela, pelo menos aqui em casa eu vejo com o Noah, quando ou eu ou o papai senta pra brincar com ele, ele ama. Então é muito mais legal do que quando ele tá brincando sozinho. E dica número 5, faça pausas. Então assista, sei lá, meia hora de desenho, tenta dar uma pausa de pelo menos aí uns 10 minutos, não deixar tanto tempo na sequência a criança ali ligada na televisão. Então é isso, gente. No vídeo de hoje a mensagem que eu quero deixar é que mais importante do que usar a tela ou não usar a tela, o que vai fazer a diferença mesmo na vida do seu filho vai ser a sua presença. Então é você estar ali presente, é você conseguir se conectar com o seu filho, separar esses momentos para você estar ali junto com ele. Você pode ter certeza que é a sua dedicação, mais do que qualquer coisa, que realmente vai fazer a diferença no desenvolvimento do seu filho. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários como que é aí na sua casa e qual que é o desenho favorito do seu filho. Aqui em casa, eu já falei, né? A Peppa Pig é a vencedora. E deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguma família que você acha que vai fazer sentido e a gente se vê no próximo vídeo.